o Espírito Santo nos dá a conhecer Jesus e sua palavra. Mas o Espírito Santo não se revela a si mesmo. É na igreja, na sua ação, nos efeitos de sua presença, que nós o conhecemos. Nós conhecemos o Espírito Santo pela sua palavra. Ele que está na origem da palavra de Deus, ele que a inspirou, ele que dá força a esta palavra, levando muitos a se converterem. É ele que transforma hoje corações a partir, por vezes, de um único versículo da Bíblia. Na palavra de Deus está assim viva a força, a ação do Espírito Santo nos corações e na igreja. Depois ele se revela na tradição. Essa palavra precisa ser explicada porque muitos têm uma ideia errada dela. O que é tradição? É a presença viva do Evangelho no curso dos séculos, até os nossos dias. Presença viva do Evangelho no curso dos séculos. Você tem que se lembrar que antes de existir o Evangelho escrito, havia tradição, porque Jesus morreu pelo ano 33 de nossa era. O primeiro livro da Bíblia foi lá escrito no ano 49, 50. Os evangelhos, como temos hoje, são a partir do ano 70. Sim, então, da morte de Cristo, da vinda do Espírito Santo, até a vinda, até o início, o primeiro evangelho escrito, não tínhamos a palavra de Deus, não tínhamos evangelho, tínhamos o evangelho vivo, transmitido de geração em geração. E é o Espírito Santo que manteve a igreja fiel sempre nessa transmissão, para que nada se perdesse. Para o contrário, a força da palavra de Deus se manifestasse continuamente. Portanto, tradição é a ação do Espírito Santo na história. Basta lembrar também que nós não somos uma igreja em que as decisões são tomadas por maioria. Não. Nós procuramos auscultar, ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Assim foi no primeiro concílio de Jerusalém. Diante de um problema, saber se um pagão que se tornasse cristão deveria ou não observar as práticas judaicas. Na dúvida, havia Pedro que dizia sim, havia Paulo que dizia não, e assim outros apóstolos, cada um de um lado, se reuniram, refletiram, rezaram, tomaram uma decisão e, no fim, falaram palavras muito bonitas. A mensagem que foi dada à igreja: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos propor isto. Quer dizer, o Espírito Santo que se manifesta numa igreja que está em comunhão. Mas o Espírito Santo também se manifesta no magistério da igreja. Bem que Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. É importante lembrar que não é toda a palavra do Papa que tem um valor infalível. Até pouco tempo atrás, o Papa Francisco, falando num determinado assunto, ele deixou bem claro: isto é opinião minha. Ele deu opinião. Agora, quando ele fala, nós dizemos uma expressão latina, ex cátedra, com a autoridade de quem ocupa a cadeira de Pedro, no caso, por exemplo, proclamando um dogma, aí é diferente. Ou quando o concílio debate um assunto, concílio convocado pelo Papa, debate um assunto, chega a uma conclusão e o Papa assume. Para nós, é o Espírito Santo que nos fala através do magistério. O Espírito Santo também nos fala na liturgia. Ele que nos une a Cristo para nos oferecermos ao Pai num louvor constante. É Ele que dá vida às nossas celebrações, quer numa basílica como a de São Pedro em Roma, quer naquela capelinha humilde do interior. A ação do Espírito Santo, eu diria assim, é a mesma. É Ele que dá vida à nossa oração. Porque sem o Espírito Santo, a nossa oração seria inútil. E quando a comunidade se reúne, tendo a presença de Jesus
e na força do Espírito Santo eleva os seus louvores ao Pai, é o Espírito Santo que está agindo na igreja. Anunciamos Jesus, vai para o